Fala pessoal, talvez você tenha acompanhado essa semana que a Lojas Americanas ela está num processo de falência ou com uma dívida enorme de 40 bilhões de reais. Era 20, agora descobriram que é 40 bilhões de reais. E eu estou trazendo a informação que o Lula vai comprar a Lojas Americanas. Se você é novo aqui no canal, eu sou Márcio Silva, eu já falei aqui que o Elon Musk ia comprar o Twitter antes de acontecer isso. E que a Magazine Luiza ia ter uma queda antes de acontecer isso. Os vídeos estão aqui. E agora eu estou falando que o Lula vai comprar a Lojas Americanas. E por que eu estou falando isso? Para você entender, eu vou trazer aqui essa analogia passo por passo. E talvez no final do vídeo, fique até o final, já se inscreva e curta também. E deixe também seu comentário. Você vai acompanhar no meu raciocínio, vou trazer vários documentos, várias fotos aqui. E você vai entender esse quebra-cabeça e por que o Lula vai comprar a Lojas Americanas. Podem me cobrar isso. Primeira coisa que vocês têm que entender, quem é o dono da Lojas Americanas? O dono da Lojas Americanas é exatamente esse senhor chamado Jorge Paulo Lemann. E Jorge Paulo Lemann, ele é um grande amigo do Lula. Olha aqui, ó. Jorge Paulo Lemann e o Lula juntos. Jorge Paulo Lemann, se você não sabe quem é, ele é um dos grandes, o homem mais rico do Brasil. Ele tem uma fortuna de em torno de 81 bilhões de reais, já contando com as perdas das Lojas Americanas. 81 bilhões de reais. O pai do Jorge Paulo Lemann era dono dessa empresa aqui, ó, que talvez você deve conhecer, a Leco, que é uma empresa de leite, muito famosa, até hoje está por aí, que significa exatamente o nome dele, né? Lemann Company. Então o pai dele fundou essa empresa. Então, claro, Jorge Paulo Lemann depois ele fez as empresas, né, a fortuna da família crescer, mas ele é um cara que já vem de muito tempo envolvido no mundo dos negócios, ele e a família dele. E Jorge Paulo Lemann ele é conhecido como um self-made man. Ele se vende assim. Jorge Paulo Lemann, pra você ter uma ideia, ele é dono da Ambev, ele é dono do Burger King, ele é dono de banco, né? Ele é dono daquele ketchup Heinz, sabe? Ele é dono dessas empresas. São só, citei aqui algumas, tá? Só aquele restaurante Popeye, putz, é difícil saber onde o cara não tem grana. Então, ele está de longe de ser um self-made man. Como nós vimos, self-made man, se você não sabe o termo, é aquele cara que se faz sozinho. Então, os empreendedores amam, né, caras assim. Só que ele não é um self-made man, como eu disse já anteriormente, trazendo aqui a empresa Leco. E vocês vão entender agora por que eu estou afirmando que o Lula vai comprar as Lojas Americanas. Né, vocês viram que ele tem uma ligação ali com o cara. E você vai entender por que, né, que essa ligação ela é muito próxima, tá? Você vai entender. Olha só, essa reportagem aqui das outras mídias diz que Jorge Paulo Lemann é um self-made man por exploração. Então, de herdeiro bilionário a magnata de investimentos, suspeito de fraudes e corrupção, concorrência desleal, exploração de trabalhadores, com verniz de filantropo, dribla a legislação para financiar eleições e mira o mercado privado de ensino. Então, olha só, esse não é um cara self-made man, ele não se fez sozinho, né? E ele já tem um histórico dessas fraudes. Você acha que é por acaso que foi no começo de janeiro que ele trocou o CEO da empresa, agora no próximo governo do amigo dele, Lula, e ele apresentou o rombo da empresa para o mercado, e o CEO entra e fica 10 dias, na verdade o CEO não sai da empresa, o CEO continua lá, agora fazendo consultoria diretamente para o Lemann e para os sócios. É tudo muito teoria da conspiração, ou você acha que tem alguma coisa a ver? Fica no vídeo que você vai entender mais detalhes sobre essa história. Bom, Jorge Paulo Lemann, ele na década de 60, 70, ele teve uma ajuda inclusive do governo militar, naquela época do governo militar. Tem uma pessoa chamada Bernie Madoff, que ele foi um cara que ele fez uma pirâmide financeira no mundo.
E nessa época, o Jorge Paulo Lema, beneficiado pelo governo brasileiro na época da ditadura militar, ou do governo militar, ele tinha uma corretora que acabou virando um banco, né, de financiamento. E ele era atrelado à empresa do Bernie Madoff, que deu uma grande fraude, inclusive em Spielberg, enfim, várias pessoas grandes caíram nessa pirâmide financeira, e ele vendeu papéis dessa empresa. Só que tem um ponto interessante. Mesmo depois do escândalo vir à tona, mesmo depois de ganhar grana com muita exploração de pessoas, e deixou muitas pessoas ferradas e ganhou muita grana em cima disso, nada aconteceu. Porque os tentáculos ali do Jorge Paulo Lema já estavam no governo, naquela época. Então esse é o cara que nós estamos falando, de que tem 83 anos hoje e conhece tudo aí do que a gente pode falar da política brasileira e como funciona, né, para alguns empresários crescerem tanto e serem protegidos. E o caso do Jorge Paulo Lema não é diferente. E as empresas do Jorge Paulo Lema, de fato ele é conhecido. Eu lembro que na época que eu trabalhei quando eu trabalhava no Grupo Orsa, fiquei 12 anos no Grupo Orsa, tinha uma coisa interessante. A Ambev era o nosso cliente. E a pessoa, um amigo meu que atendia lá, né, representante da empresa, atendia a Ambev, ele falava das histórias de como tinha problema naquela empresa de assédio, de todos os tipos, e pressão. Era famosa no mercado da década de 90, inclusive nos anos 2000, como uma empresa onde o pessoal tinha faca nos dentes, né? Era um ambiente hostil, as pessoas totalmente competitivas, tal. Tem essa fama da Ambev lá atrás, depois eles foram mudando porque o mercado exigiu, e o Lema não é bobo, amigo do rei, sempre ali fazendo as coisas. Então nós estamos traçando aqui a história por que o Lula vai comprar a Ambev, tá? Então você tem que entender primeiro a ligação desse cara, quem é esse cara, para entender isso. Já curte no canal, comenta e deixa também a sua curtida. E entra no canal. Olha só. Olha essa foto aqui que fala que como, né, uma reportagem que teve na época do UOL, que fala como esse cara se sentia um lixo, né, um vendedor obrigado na Ambev a participar de eventos com prostitutas. Então era muito comum naquela época, né, da Ambev, ela passar por cima de princípios e valores de todos os funcionários. Se você quiser, fica. Se quiser, tchau. E a Ambev crescendo, crescendo, crescendo. E isso ficou muito famoso na época, né? Então você vê que a fruta não cai muito longe do pé. E o Jorge Paulo Lema, sendo o gestor dessas empresas, tanto nas lojas americanas, que teve essa fraude, e ele já vem, né, com um viés disso no mercado, e só cresce porque ele sabe o que está fazendo, traz também esse ranço, né, desse ambiente hostil para as empresas dele, da sua personalidade. O gestor, a empresa muitas vezes é a cara do gestor, não muda, né? Ela tem ali um DNA, ela carrega um DNA um pouco do gestor, e isso também aconteceu na Ambev. Em 2014 tive a oportunidade de ser contratado pelo Instituto do Lehman para dar uma palestra no Rio de Janeiro, acho que foi 2014 ou 2015. E eu tive lá, e depois eu fui entender, né, um pouco mais sobre o Instituto, sempre essa conversa filantropia, né, de ajudar as pessoas, ajudar o mercado e tal. A gente trabalha com isso, é legal, vamos lá ver. E olha só que eu descobri, já naquela época, a missão da empresa. Olha aqui a missão da empresa, qual que é. Vocês podem ver aqui, ó. Colaborar com pessoas, instituições, em iniciativas de grande impacto que garantem a aprendizagem de todos os alunos e formar líderes que resolvam os problemas sociais do país, levando o Brasil a um salto de desenvolvimento com equidade. E aqui vocês vão começar a entender por que o Jorge Paulo Lema tem essa ligação com o Lula e vai acontecer essa transação do Lula ser o dono, né, o governo Lula ser o dono das lojas americanas. Essa questão dele formar líderes, quais os tipos de líderes que eles querem formar? Olha só, aqui nós vamos começar a entrar para você entender esse quebra-cabeça. Olha aqui o próprio Lehman falando quais são os líderes e como que ele quer formar esses líderes. Olha o vídeo. Vocês sonham grande? Se vocês sonham grande,
venham conversar conosco na Fundação Lehman. Nós temos vagas abertas para pessoas que querem crescer muito, aprender muito e ajudar a melhorar o Brasil. Venha conversar conosco. E agora a gente vai começar a entender qual que é essa seleção. Não é qualquer seleção não, meu filho. Ele seleciona pessoas a dedo. Por quê? Como a revista Você S.A. colocou aqui, ó. Jorge Paulo Lemann, esse é o processo seletivo mais difícil do Brasil. Sabe como funciona? É um dos processos mais rigorosos disputados do Brasil, o Líder e Estudar, da fundação do bilionário Jorge Paulo Lemann. Então ele vai mandar e vai financiar pessoas para grandes universidades, inclusive de Harvard, para as pessoas estudarem lá. Inclusive tem um instituto brasileiro em Harvard, dentro do instituto da universidade. Você vai ver vários eventos acontecendo aí. Quem financia é o Paulo Lemann. Ele foi aluno da Harvard também. Então, não é qualquer pessoa que ele quer, porque ele sabe que as grandes mentes têm que ter, né, a capacidade de mobilizar outras pessoas. Não é qualquer pessoa, não. Tá? Ele escolhe a dedo. E para onde ele vai colocar essas pessoas? E você vai ver aqui que são líderes políticos. E ele é alinhado com o Lula na parte social, no socialismo, que ele promove. Ele coloca os caras na política. E ali, meu amigo, ele tem uma bancada de políticos. Desde 2015, 2016 ele começou a formar essa base. 2017 já tinha grandes frutos. Olha só os frutos que o Paulo Lemann está tendo e hoje muito mais. E olha só, aqui eles vão começar a entender como que funciona essa formação do Lemann e por que ele quer esses caras lá. E agora você vai ver, inclusive, por que em janeiro, né, depois que assumiu o Lula, ele veio isso à tona. E por que vai acontecer isso? Porque o grande interesse do Lula tem de comprar as lojas americanas. Aqui você vê, nessa foto, a bancada Lemann, né, os políticos apoiados pelo segundo homem mais rico do Brasil. Na verdade, essa matéria aqui é de 2019, antes do falecimento do banqueiro, né, dono do Safra, e ele, com o falecimento, se tornou o homem mais rico do mundo, do Brasil hoje, primeiro, né, no ranking. Então, a bancada Lemann, né, que tem lá. E aqui é a Tabata Amaral, né, a Tabata Amaral é, na verdade, ela é uma política bem proeminente, e ela é apoiada por Lemann a longa data, e ele tem um plano com ela dela chegar à presidência da República. Esse é o grande plano dele, não só com ela, com ele, mas com outros também que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, Jorge Paulo Lemann, ele não quer qualquer não, né, como eu disse, qualquer pessoa. E ele tem umas ambições muito fortes, mas ele, como um homem muito inteligente e de negócio, sabe que as coisas têm que ter uma estrutura. Aqui você vai ver aqui na matéria da UOL novamente, tem esse trecho aqui, ó, que fala assim, ó. Ele pergunta para uma plateia, né? Quem quer ser presidente? Ó, perguntou o empresário Jorge Paulo Lemann, segundo o homem mais rico do país, em julho de 2016, a um salão com cerca de 300 pessoas. A ocasião era o encontro anual de uma rede de lideranças criada pela fundação, que leva seu nome. Entre os presentes, cerca de uma dúzia levantou a mão, admitindo desejo ambicioso. Quase 3 anos mais tarde, ao menos 5 deles já assumiram cadeiras na Câmara ou em assembleias legislativas dos estados. Então, pessoal, olha aqui agora nessa foto quem foram as bases que o Paulo Lemann fez dos políticos. Olha aqui. Então aqui nós temos aqui o Felipe Rigoni, né, que é do PSDB ou foi do PSB, o Thiago Mitro, que era do Novo, ou é do Novo até hoje, o Renan Ferreirinha, que entrou como o PSDB lá, o Daniel José, que também é do Partido Novo, e a já mencionada Tabata Amaral. Então essas foram as bases que o Lemann ele lançou, né, para poder ter toda essa bancada que ele tem hoje, né? Inclusive já tinha como amigos do presidente a longa data, mas ele formou muito bem isso. E é interessante que 9 meses atrás, antes do Lula assumir, o Jorge Paulo Lemann ele falou uma frase que foi o seguinte: nós vamos ter um novo presidente e tal em janeiro, então vamos fazer isso. Aí a pessoa falou: como assim ele sabe que vai ter um novo presidente em janeiro? Já ganhou? O que ele sabe que nós não sabemos? Se você for aí na internet, você vai ver ele falando sobre isso. Então, assim, talvez eu vou até trazer aqui no vídeo para vocês verem.
Então, e depois que essa empreitada deu muito certo, né, ele começou a fazer um trabalho muito forte, muito forte, muito forte para investir em educação. Educação para formar líderes políticos. Olha aqui também aqui nessa matéria aqui do Estadão, onde traz aqui, ó, Lehman aumenta a aposta em educação e grupo eleva. Se torna um dos maiores do mundo em ensino básico, né? Então, ali vem falando novamente, avaliada a fortuna dele em bilhões e tudo mais, né? Então, ele está na pegada forte, de fato, de formar essas lideranças políticas e junto, né, com o Lula, que agora vai ser o dono das lojas americanas, ditar ainda mais a regra do jogo. E olha só, por que é tão interessante você ter, então, ser amigo do rei, ter grandes amigos políticos e ter uma bancada? Para quando você precisar, você acionar. Olha só que interessante. Aqui traz agora uma matéria já bem nova, né, do Tempo, que fala que a Americanas declara dívida de 40 bilhões e deve pedir recuperação judicial. O juiz suspende possibilidade de bloqueios, sequestro ou penhora de bens da empresa, assim como adia a obrigação da Americanas de pagar suas dívidas. Então olha só, você acha que um homem que tem 81 bilhões, ele pode pagar, né? Então, já pagando, né, tirando a dívida da Americanas. Mesmo que se não tivesse, ele poderia pagar, não é? Ele, lógico, ele não é o acionista maior, mas ele tem uma grande parte disso da empresa. Então, não precisaria, né, do Lula comprar, nenhum governo comprar lojas americanas, mas os próprios acionistas poderiam fazer isso, mas eles não querem, óbvio que não, né? E o juiz já declarou exatamente já isso. Olha só, uma semaninha, 2 dias ali de conversa, já saiu já a liminar do juiz para que não possa haver bloqueios. Não pode haver bloqueio. E será que você conseguiria isso também? Meros mortais? Não, né? E aí? Comenta, vai comentando o que você está achando disso que eu estou trazendo para você, de como que muitas vezes a liderança era muito falha, principalmente num país como o Brasil. E aí você já começa a ver o desenrolar da história, né? Então você está vendo o quebra-cabeça bem montado. Então o Janeirão abre, né, a empresa, o rombo, né, que ninguém nunca tinha achado no balanço. Por quê? Já pensou que se essa empresa fosse a Petrobras, que estivesse agora com o rombo, o que iam falar? Quem é o culpado, hein? Correio ou Petrobras? Empresas estatais? O último governo ia ser, né, torturado. Mas eram as americanas, né, do grande amigo do Lula, grande amigo do governo, tem bancada política, juízes que decidem em 24 horas para ele. E aqui nessa matéria, olha aqui, ó, disparada, já está trazendo aqui, ó, o PT vai aproveitar o caso das lojas americanas para regular o mercado financeiro. Então já começa a surgir essas especulações, né, sobre a intervenção do governo, aproveitando isso para colocar algumas regras ali nas empresas, né, e com certeza criando muitas dificuldades ali para depois vender facilidades. E então é interessante que ele tenha esse aporte, né? Isso vai ver porque existe esse histórico já, né, do governo atual de fazer isso, que é uma estratégia e pode ser muito bem sucedida, porque muitos países também acabam fazendo isso. Então, por isso que eu estou trazendo a afirmação, e tem mais coisas aí que eu não coloquei aqui, porque não vem à tona, a gente não pode muito falar, mas tem fontes afirmando que as negociações já começaram, então vai ter um prazo de 30 dias para decidir se vai comprar ou não, né? Mas as negociações já começaram, as conversas já começaram com o Jorge Paulo Lemann e o governo Lula. Então, eu estou trazendo aqui um histórico, olha só, essa reportagem aqui é de 2008, 29 de 10 de 2008. A Lula diz que o governo pode escorrer financeiras da indústria automobilística. Lembra que teve uma crise automobilística? Então, o presidente disse que o Banco do Brasil e Caixa poderão comprar carteiras. Lula afirmou ainda que não podemos entrar na síndrome do pânico, né? Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, dia 29, em São Paulo, na inauguração do 25º Salão Internacional do Automóvel, que os bancos estatais podem socorrer as financeiras ligadas a indústrias automobilísticas que estejam em dificuldades. Então, pessoal, já é uma
prática, né, do Estado dominar o mercado privado, né, e começa ali, né, com algumas empresas. Então a loja americana vai ser sacrificada, pode dizer assim, né, para que essas coisas começam e dali você pega um monte também, né? E é interessante também porque empresa do varejo, né? Tem uma empresa do varejo aqui que dá muito trabalho e deu muito trabalho, mas eles vão ser no próximo capítulo. Mas o importante é que, de fato, o governo tem essa prática e vai fazer vingar. Olha aqui, vou trazer mais dados para vocês que colabora com essa tese e que está, de fato, nos bastidores já conversando sobre a compra da lojas americanas pelo governo brasileiro, atual governo brasileiro Lula. Aqui você vai ver também, ó, mais um dado, né, do Diário do Nordeste. Olha aqui, ó. Olha essa matéria. O governo usou bancos para socorrer estados. No Proinvest, todas as unidades da federação foram beneficiadas e tiveram o crédito garantido pela União, inclusive 11 que tinham nota C para sua capacidade de pagamento. Então, é uma prática recorrente. Isso aqui é uma matéria de 2016 no governo Dilma Lula, né? Todo mundo sabe que a Dilma governou junto com Lula. Então já é uma prática do governo, por isso que ele não quis privatizar as estatais, porque é uma estratégia ter as empresas estatais do governo socialista e comunista. E agora ele vai usar esses mesmos bancos para comprar, socorrer lojas americanas, a loja americanas vai ser do governo. E aí ele interfere em todo o mercado financeiro, né? E principalmente no mercado do varejo, né? Você vai ver o que vai acontecer por aí. Então aqui mais um ponto aqui que eu queria trazer para que colabora com essa ideia de fato que o Lula vai ser o dono das lojas americanas. E aí, pegou muitos detalhes nesse vídeo que eu gravei? Tem um detalhe talvez que você não percebeu, eu vou falar agora e vou mostrar aqui para você. O que é uma inconsistência contábil? Lembra que uma parte do vídeo eu falei sobre se fosse a Petrobras ou o Banco do Brasil na gestão anterior, seria fraude, corrupção. Mas como é uma empresa de um amigo do governo, que vai comprar, inclusive, Lula vai comprar Americanas, então é uma inconsistência contábil. Olha só essa matéria aqui. Então aqui, ó, inconsistências, né, entre aspas, então o discreto rombo da Americanas e os panos quentes da mídia e do mercado. Imprensa comercial trata como rombo de 20 ou 40 bilhões em gigante anunciante com discrição. E mercado de capitais disfarça choque com inconsistência contábil. Já pensou se fosse a Petrobras ou o Banco do Brasil? Pois é, exatamente isso. Bom, vamos ver os próximos capítulos desse negócio. Entra no canal, curte, comente, deixa seu comentário também. Quero saber sua opinião sobre isso. E o que você acha, hein? Vamos ter que dormir com isso. Lula vai comprar as lojas americanas. Um grande abraço, fica no canal, fica os outros vídeos. Vera Belo, Márcio Silva.